Josué, capítulo 14, leio os versículos 6 a 15. Quando os sonhos são adiados. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos. Isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então José abençoou Calebe, filho de Jefoné, deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Quiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Irmãos, eu quero falar hoje sobre sonhos como realizações e planos do coração. Mas eu vou fazer uma introdução falando sobre o outro tipo de sonhos. Será que Deus fala ainda hoje através de sonhos? Muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, dão uma ênfase muito grande a revelações extra-bíblicas. E eu lembro, por exemplo, que quando eu era seminarista, em 1900 e Aracide Almeida, eu fui fazer um trabalho numa ilha, na bacia de Paranaguá, numa ilha chamada Eufrazina. E em determinado dia eu fui convidado para um almoço naquela ilha. E aquela senhora que me convidou, ela tinha um sonho para me contar. E ficou quase uns 10 a 15 minutos enquanto eu almoçava, me relatando pormenores do seu sonho. Eu não me lembro do sonho, mas eu lembro que entrava até anjos no sonho. E ela começou a relatar pormenorizadamente o seu sonho. E no final ela perguntou: o que Deus quer dizer para mim com este sonho? E eu disse assim: nada. Quase que ela me tirou o prato, irmãos. E eu citei, se fosse hoje, eu ia dizer, dar um abraço nela e falar: minha irmã querida. Ia dizer isso de uma outra maneira, mas naquele tempo eu era meio chucro. Então eu disse: nada, Deus não quer lhe dizer nada. E citei Jeremias 23, 28, que diz assim: nossos irmãos de casa estão com... Estão? Estávamos com problemas, eles estavam sem os nossos slides. Citei Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho.
E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Sonho é palha. A palavra é trigo, nos alimenta, nos dá o pão e alimenta a nossa fé. Eu disse isso para aquela mulher e a senhora quase me tirou o almoço. Observe que no Antigo Testamento, muitas pessoas receberam respostas de Deus através de sonhos. Daniel também foi interpretador de sonhos. José, do Egito também. E outros personagens bíblicos. Mas se você é observador, no Novo Testamento, depois da obra de Jesus, quando o Espírito Santo veio ao mundo começar o ministério como outro consolador, você já não tem no Novo Testamento registro de ninguém sonhando para saber a vontade de Deus. É só uma curiosidade. Porque no Novo Testamento nós temos José, marido de Maria, sendo advertido por um anjo de que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. E nós temos também a esposa de Pilatos, que teve um sonho com Jesus enquanto Pilatos julgava Jesus. E era um sonho meio supersticioso. Não se envolva com esse homem porque eu tive um sonho muito ruim acerca dele. Mas abra a Bíblia e vá ver se no Novo Testamento há algum sonho. Nós temos hoje o Espírito Santo e ele nos guia em toda a verdade, irmãos. Mas como não quero limitar Deus, nem posso limitar Deus, eu digo a você, Deus pode nos falar hoje através de um sonho, a revelação dele está completa. Mas pode ser que você, numa situação particular, queira saber de Deus se você deve ou não fazer isso ou não fazer aquilo. Se é vontade de Deus, tal coisa. Eu respondo para você o seguinte, se ele o fizer, ele pode fazer? Pode. Esse sonho, e se quiser comunicar com você a resposta dele através de sonho, você não precisará perguntar a ninguém o significado desse sonho. Não precisa perguntar a pastor, a padre, a bispo, arcebispo, apóstolo, vice-deus, ninguém. Você vai sonhar, Deus quer lhe responder por isso, uma coisa específica, e você vai falar assim, caramba, Deus quer que eu faça isso. Ponto, acabou, né? Mas eu quero também lhe dizer uma outra coisa. Eu vejo crentes também querendo saber a vontade particular de Deus sobre algum assunto na sua vida, mas esses crentes não estão obedecendo a Deus na vontade geral. Aí você é desobediente a Deus, você sabe que Deus quer que você faça uma coisa e você não faz. Para que Deus vai lhe responder uma questão específica que se você não está disposto a obedecer a Deus em coisas gerais? Eu acho que se eu fosse Deus eu não perderia tempo. Mas você não está disposto a obedecer a Deus, ponto. Então para que quer saber a vontade particular dele? Obedeça a Deus e Deus saberá como se comunicar com você. Dito isso, tá? Eu quero falar em sonho no sentido de projetos e aspirações. Aquelas aspirações que nós temos no coração, irmãos. Nesse sentido, eu começo citando Mário Quintana e não a Bíblia. Ele diz assim, uma vida não basta apenas ser vivida, também precisa ser sonhada. E um dos textos do Antigo Testamento que se cumpre cabalmente no Novo Testamento está em Joel 2, quando o profeta, 700 anos antes de Cristo, ele faz uma referência ao que seria o derramamento do Espírito Santo ocorrido e registrado no dia de Pentecostes, registrado em Atos 2. Pedro, então, as pessoas começam a ouvir aquele som desconcatenado, não, era um som de
dialetos que estavam ali, as pessoas falavam nas línguas maternas daqueles que estavam ali em Jerusalém, sobre as grandezas de Deus. E uns falavam assim, esses caras estão bêbados, 9 horas da manhã. Pedro vai, se levanta, a Bíblia diz assim, e ele faz um sermão eloquente. E nesse sermão ele diz, tudo isso que vocês estão vendo é para que se cumpra a profecia de Joel, em que ele, em outras coisas, dizia que nossos jovens terão visões e nossos velhos sonharão. Lembra-se disso? Atos 2, versículo 17. Nesse famoso sermão do dia de Pentecostes, Deus coloca sonhos no coração dos homens. E muitas vezes Deus coloca sonhos no coração de pessoas idosas. Isso é extraordinário, irmãos. Ter jovens cheios de sonhos é uma coisa normal. E se você é jovem e você não tem sonho, tem alguma coisa anormal com você. Agora, idosos sonhando parece ser controvertido. Mas muitas vezes nós perdemos a capacidade de sonhar, perdemos o brilho nos olhos. E o que leva as pessoas a perderem os sonhos do coração? Vou dar 3 respostas. Primeira, muitos sonhos estão mais para fantasias do que para idealismo. E por essa razão, nós nem nos preparamos para atingi-lo. Ele é tão utópico, ele é tão irreal, que nós temos esses sonhos, mas nós mesmos não acreditamos neles. E então não transformamos esses sonhos em projetos para nossas vidas. Segundo lugar, a demora. Eventualmente, porque os sonhos não se cumprem, nós desanimamos. Aí você tem um ideal, você tem um projeto que volta e meia está no seu coração, e esse projeto que você diz assim, se eu conseguisse. Como Ana, lembra-se? Ana queria um filho, e o filho não vinha. Mas era alguma coisa que estava no coração dela. Mas eles não se cumprem e você então desanima. Assim como fizeram aquelas virgens que despreparadas dormiram com suas lâmpadas sem azeite, e quando o noivo, lá no Novo Testamento, na parábola contada por Jesus, quando o noivo finalmente chegou, elas estavam dormindo e elas não puderam concretizar os seus sonhos, porque o noivo demorou. Houve um atraso, não no calendário de Deus, mas na urgência das nossas agendas. Nós temos até um ditado, que não sei se você já ouviu, deve ter ouvido, quem tem pressa come. E há até uma outra observação, quem tem pressa come cru e queima a língua, é isso mesmo? Ou eu estou adiantando? E passa mal. Olha, o que eu sei é diferente, hein? Bom, terceiro, irmãos, desânimo. Muitos sonhos são mais frutos dos desejos pessoais e não encontram respaldo no pensamento de Deus. São seus, não são sonhos de Deus para a sua vida. E muitas vezes eles acontecem, mas nós não pedimos orientação de Deus, dizendo assim, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Muitas vezes nós temos projetos pessoais, mas nós não submetemos os nossos projetos pessoais a Deus. E atropelamos processos na tentativa de fazer com que nossos desejos se realizem. E às vezes o resultado de tudo isso é frustração e cansaço.
Finalmente vou para o texto agora. Nesse texto nós vemos Calebe, um dos espias que foram fiéis ao projeto de Deus. Vemos Calebe agora lutando por uma antiga promessa que lhe foi dada por Deus. Lembram-se, 12 espias foram olhar a terra. 10 voltaram completamente desanimados. Disseram, gigantes naquela terra, nós vamos morrer, porque aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. E Calebe e Josué disseram, vamos, há gigantes, mas nós temos Deus ao nosso lado. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar. Vamos ganhar gigantes, vamos conquistar a terra com qualquer coisa que tiver na nossa frente. E naquela época, Calebe tinha 40 anos e agora estava com 85 anos. No entanto, aos 85 anos, ele reivindica a promessa de Deus, dizendo, disse assim, e isso está nos versículos 7, 10 e 11. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Estou forte ainda hoje como nos dias em que Moisés me enviou. Calebe tinha recebido a promessa e isso ocupava desde então a sua mente e o seu coração. Agora com 85 anos, todos sabemos que um homem desta idade não tem o mesmo vigor de alguém com 40 anos. No entanto, o seu sonho o havia sustentado de forma muito direta. E por que é importante sonhar, irmãos? Em primeiro lugar, porque muitos sonhos vêm de Deus. Muitos sonhos na nossa mente são de Deus. Por isso é importante orar, para que Deus confirme no seu coração que aquilo que você está idealizando é mesmo de Deus. Calebe espera 45 anos, mas o Senhor havia dito aquela palavra a ele, e então ele está confiante porque ele tem certeza de que aquilo era plano de Deus para ele. E os seus sonhos não morreram. Se você está lembrado também, José, quando era novinho, ele contou para os seus irmãos 2 sonhos. Lembram-se? Quem conhece escola dominical desde pequeno sabe até quais foram os sonhos, né? Eu coloquei só um aí na ilustração. Lembra-se? Aqueles molhos de trigo eram 12 que se curvavam diante do molho dele, né? O outro sonho eram sol, a lua, as estrelas. O sol era a mãe, a lua era o pai, as outras estrelas eram os irmãos, se curvavam diante. Irmãos, se você tivesse um sonho assim, você ia contar para os seus irmãos? Claro que não, né? Claro que não, né? Mas o bobão do José contou. Mas, irmãos, aquilo era sonho de Deus. Aquilo era revelação de Deus para José. Porque aquilo aconteceu. Sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo durou para que se cumprisse aquilo? 20 anos. E você esperando há 6 meses e impaciente com Deus, né? Você, 1 ano a coisa não aconteceu e você está zangado com Deus, trocou de mal com Deus. Porque 2 anos se passaram e as coisas não se cumpriram na sua vida. José naquelas divagações oníricas, caramba, querendo, irmãos, que se cumprisse, né? Mas ele esperou e não procurou atalhos, irmãos, porque os sonhos vinham de Deus. Davi recebeu uma promessa de que seria rei de Israel e nunca atropelou os processos, embora tivesse na mão 2 vezes a vida de Saul, seu perseguidor. Ele sabia que podia continuar sonhando porque aqueles sonhos vinham de Deus.
E sonhos muitas vezes sustentam a nossa existência. Caleb afirma que estava tão forte como no dia que Moisés o havia enviado. A sua força física era bem menor, embora ele dissesse que não. Mas a sua disposição de alma continuava a mesma. As limitações físicas foram compensadas pelo seu entusiasmo. Então, muitas vezes, sonhos fazem com que queiramos viver mais tempo. Você sabe que é o sujeito que quer chegar aos 100 anos de idade. E ele está com 98, ele está lá pelas tabelas. Mas ele quer chegar aos 100 anos. E ele arruma força onde a gente acha que ele não vai conseguir. Aí ele faz 100 anos e às vezes ele morre um pouco depois, mas ele conseguiu aquele objetivo. Sonhos também trazem bênçãos para gerações. Eu sempre, quando leio esse texto, eu me pergunto, por que Caleb estava interessado em um pedaço de terra quando ele estava mais perto da morte? Por que ele estava interessado num pedaço de terra? E a única resposta que eu encontro é que ele estava preocupado com os seus filhos e com os seus netos. Ele estava pensando naqueles que viriam depois dele, dos seus que viriam depois dele. Eventualmente, eu aprendo isso, Deus coloca sonhos no nosso coração, não para que nós sejamos beneficiados, mas para que outras pessoas sejam beneficiadas. Irmãos, muitos irmãos que hoje estão na glória, tiveram um sonho de terem um templo muito maior do que o que nós tínhamos. E esse sonho que esses irmãos queridos tiveram e nutriram por anos na sua vida, ele está realizado hoje, termos esse templo tão lindo que Deus nos deu. Mas eu me lembro de irmãos queridos que chegavam aqui, muitos viram a concretização desse sonho, e aquilo era realização, porque eles queriam o bem da igreja, e queriam que as gerações vindouras fossem abençoadas com um templo que acomodasse melhor o povo de Deus. Por que Deus adia sonhos? O sonho de Caleb demorou 45 anos para se realizar. Muitas vezes nós ficamos desanimados com o silêncio de Deus e a demora de Deus. E ao invés de agirmos assim, nós deveríamos perguntar, por que o Senhor está demorando tanto, Senhor? Fale com Deus. E deixa eu falar algumas respostas para isso usando esse texto. Desejos não realizados nos levam à presença de Deus se somos de Jesus. Vou repetir. Desejos não realizados nos levam à presença de Deus. Quando estamos imbuídos de uma convicção da vontade de Deus, e essa vontade não se cumpre, isso nos leva a buscarmos a força e a graça de Deus para continuar lutando, orando e crescendo. O maior exemplo que nós temos na Bíblia é Ana, mãe de Samuel. Ela desejava um filho, isso lhe parecia impossível, porque ela era estéril. No entanto, qual foi a atitude de Ana? Orar, 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 clamar, clamar, suplicar a Deus. E quando finalmente Deus atende a sua oração e o seu sonho estava se concretizando, a frase mais legal de Ana é a seguinte: com o filho no colo, ela diz assim: por esta criança, por este menino, orava eu.
por este menino orava eu. Você tem um sonho no coração? Você tem um desejo indômito na sua mente? Você tem certeza que isso vem de Deus? Busque o Senhor. Fale com Deus. Fale, Deus, eu estou esperando em Ti. Às vezes nossos sonhos estão relacionados a um determinado emprego, a uma determinada ocupação. Ore, batalhe, lute, vá atrás dos seus sonhos. Você tem que se preparar, vá se preparar. Você tem que estudar, vá estudar. O sonho não vai cair lá de cima à toa, não. Você é estudante e tem um alvo na sua vida. Estude como se tudo precisasse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Outras vezes é um casamento e somos levados às lágrimas, à presença de Deus, pedindo direção e bênção. Desejos não realizados nos levam para perto de Deus. Às vezes Deus tem que demorar um pouco mais para que você comece a orar. Comece a orar, meu irmão. Comece a clamar. Comece a pedir a Deus. Falou, Deus, eu tenho um assunto sério com o Senhor. E comece a falar com Deus. Segundo lugar, sonhos adiados nos ajudam a entender que Deus é soberano. Jó 23, versículo 13, Jó diz uma coisa assim, olha o que Jó diz: se ele, Deus, resolveu alguma coisa, quem o poderá dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó 23, 13. A nossa longa espera, na nossa longa espera, nós vamos entendendo os planos de Deus, vamos aprendendo a submeter a nossa vida a Ele, vamos aprendendo a nos humilharmos diante dEle. Terceiro lugar, por que que Deus adia sonhos? Por causa dos seus planos insondáveis, inescrutáveis, que nós não conseguimos alcançar. No caso de Ana, Deus tinha um propósito muito grande para a vida daquele menino. Aquele menino precisava chegar num tempo certo, para que ele fosse bênção naquele tempo e não antes. No caso de João Batista, a mesma coisa. Os pais oravam e os pais eram tementes a Deus e oravam, pedindo a Deus um filho. E João Batista chegou no tempo de Deus, no momento certo. E por isso, Deus colocou uma mãe para orar por aquela bênção, colocou os pais para orarem por aquela bênção, antes mesmo deles nascerem. O apóstolo Paulo, contemplando a grandeza dos planos de Deus, fica perplexo. E lá em Romanos 11, 33, ele tem um dos textos mais bonitos do Novo Testamento. Ele diz assim, perplexo com a grandiosidade de Deus, com os planos insondáveis de Deus, ele diz assim: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias sejam dadas a ele eternamente. Amém. E a palavra-chave nesse caso, quando Deus parece estar adiando os seus sonhos, é perseverança. Irmãos, Caleb ficou 45 anos esperando o cumprimento da promessa de Deus. Você esperaria? Eu lembro, fui criado numa igreja muito querida, e nós tínhamos
uma irmã naquela igreja cujo marido não era crente. E ela orou 26 anos pela conversão do seu marido. E o marido foi muito doente para o hospital dos servidores do Estado. E ela, cada notícia que tinha, ele estava pior. E ela orando, mas achando que o sonho dela não ia se cumprir. E naquela semana que o marido estava lá, o pastor Alcione Tadeu dos Santos, que foi pastor interino aqui da nossa igreja, estava terminando o seu curso de capelania, estava fazendo um estágio ali nos servidores do Estado. E ele estava indo naquele andar, leito por leito, visitar os enfermos ali. E quem estava ali? Aquele homem. E o pastor Alcione, sem saber de nada, parou diante do leito daquele homem. E aquele homem, ele resolveu falar de Cristo para aquele homem. E falou de Jesus de uma maneira simples. E aquele homem ouviu a mensagem, entendeu a mensagem e abriu seu coração, entregou sua vida para Jesus Cristo, viveu mais uma semana e faleceu. Irmãos, perseverança. Tivemos aqui nessa igreja o irmão Lauro, criado aqui na igreja, pequenininho, se afastou do evangelho com 18, 19 anos, se tornou alcoólatra. Irmão querido, o irmão Lauro disse para mim, eu fui o sujeito que mais entradas deu na 36 DP. Sabe o que é DP? Delegacia de polícia. Porque ele bebia, ficava forte e criava confusão, brigava, ia preso e ficava lá na delegacia. Ele falou, pastor, se o senhor for fazer um levantamento, eu acho que ninguém... Eu falei, não é possível, o senhor é tão manso hoje. Ele falou, ninguém criou tanto caso aqui em Teresópolis quanto eu. A sua esposa, irmãos, orou 32 anos pela conversão do irmão Lauro. E eu chegando aqui na igreja, ele estava consertando, o serralheiro estava consertando aqui, não sabia de nada. Comecei a falar de Jesus para ele e convidei-o para o culto. E ele veio para o culto e Deus falou o seu coração. O irmão Lauro se converteu, pai da Orotilde, pai da querida Orotilde. Lá, irmãos, a mãe da Orotilde orou 32 anos, irmãos, pela conversão desse homem. E ele se converteu, tive o privilégio de batizá-lo, ele faleceu no ano passado, foi isso, Orotilde? Ano passado? 2 anos, 2020, irmãos. Mas irmão Lauro foi um servo fiel de Deus. Perseverança. Por que que Deus adia sonhos? Talvez os seus sonhos sejam um desafio para você orar, para você colocar os seus joelhos em terra e clamar a Deus. Deus, tem misericórdia, eu tenho esse sonho no meu coração. Você já reparou quantas pessoas estéreis na Bíblia, quantas pessoas estéreis na Bíblia ganharam filhos? Se você fizer a conta, eu acho que são 5 mulheres estéreis, tá? Mas eu vou deixar como dever de casa, tá? Você vai fazer esse dever de casa aí. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. O texto de Hebreus também, não nos fatiguemos desmaiando em nossas almas. Caleb, apesar de ter sonhos tão claros, não vai receber a terra sem lutas, irmãos. Ele tem sonhos, mas Deus não disse assim, vai ser mole, mole, fácil, fácil. Já que eu estou colocando esse sonho no seu coração, você vai recebê-lo de graça. Não. Você vai lutar contra os anaquins. Eles são gigantes, você vai ganhá-los. Irmãos, apesar do gigantismo do povo daquela região, que ele teria de dominá-los,
o rei Arba não lhe espanta. Está lá no versículo 15, irmãos. E por que eu estou falando tudo isso? Ao considerar todas essas coisas, eu também sou levado a pensar no grande sonho de Deus para a humanidade. O grande sonho de Deus para a humanidade pode ser dito através do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isaías está dizendo que Jesus, aquele que morreria na cruz, pagando pelo preço da nossa culpa e nos justificando diante do Pai, veria o fruto penoso da sua alma, do trabalho da sua alma, que seria a morte na crucificação, e ficaria satisfeito, porque por meio do seu sacrifício, ele traria justificação de muitos, ele salvaria muitas pessoas. Jesus teve um sonho para as nossas vidas, de nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E este é o desejo de Deus, ver um povo redimido para o seu louvor, um povo que esteja glorificando a Deus ao redor da cruz. Por isso, irmãos, se você tem um sonho e o seu sonho é adiado, lembre-se desses homens que tiveram desejos, sonhos, descobriram que estavam no centro da vontade de Deus com eles e persistiram em oração e esperaram no Senhor, não desanimaram e se fortaleceram na fé e tentaram compreender melhor os pormenores de Deus e estavam dispostos a lutar pelos seus sonhos. E Deus finalmente ouviu o seu clamor e o sonho aconteceu. Lembre-se também do sonho de Deus para a sua vida. Você com uma vida santa, irrepreensível, justificado pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus. Que Deus nos abençoe.